Ô, Vene Casagrande, tem drone de jogador da Lazio negociando com o Flamengo? É esse aí que você me mostrou? É esse jogador de 24 anos, Marcos Antônio, o nome dele. Uma notícia que saiu primeiramente na imprensa italiana e nós confirmamos que, de fato, o Flamengo tem iniciado conversas para tentar a contratação desse jogador. Tá na tela, Vene? Marcos Antônio. É um jogador que pertence à Lazio, 3 temporadas na Lazio, e na última temporada ele foi emprestado ao PAOK da Grécia, e um dos empresários chegou ao Rio de Janeiro para se reunir com o Flamengo e trabalhar com o Flamengo um projeto para poder apresentar uma proposta à Lazio. Ele ainda tem contrato com a Lazio longo, até 2027, se não me engano, mas aí o Flamengo tem interesse nesse jogador de 24 anos e vai tentar a contratação, tal como o Claudinho, que a gente mencionou ontem aqui. São 2 jogadores que estão na mira do Flamengo, já pensando na próxima janela de transferência. Então é um bom jogador, pelo que a imprensa italiana noticiou sobre ele. Jovem, né? Jovem, 24 anos, perfil que o Flamengo gosta, e agora o Flamengo vai tentar a contratação. Repito, vai se reunir com o empresário dele para tratar, fazer um projeto e apresentar uma proposta à Lazio e, quem sabe, conseguir a contratação desse atleta. Um nome não muito conhecido aqui no Brasil, mas você tá fazendo bem. Vem. Pelo que eu soube, pelo que eu escutei, pelo que eu ouvi, é um jogador que iria se encaixar muito bem no time do Flamengo. Em qual lugar ali do time do Flamengo? Ele pode fazer a função que o De La Cruz faz, por exemplo. Ele pode fazer a função que o Arrascaeta faz. É um meio-campo moderno, que joga em várias posições dentro do meio de campo. 24 aninhos. 24 anos. O Flamengo tá trazendo, ele tá pronto, né? Porque Não, pro Flamengo estar pensando em trazer. Ah, desculpa. Quem me dera se já tivesse trazendo. Porque também aí eu falo isso, o povo fala que o Vene falou que já trouxe. Não, recorta e joga na internet. É isso aí. Fernanda Maia crava, Marcos Antônio no Flamengo. Olha, eu não tô cravando nada, tá, gente? Até quando eu posso cravar, eu não cravo. É verdade. Então, nunca façam cortes meus de drone. Meu drone não fala, meu drone não tá nem aí, meu drone tá mudo. Só escuta. Ô, Pedrosa, o que a gente vê é sempre o Flamengo trazendo jogadores já prontos, de ponta, nomes fortes. Até porque o craque ele vai estar fabricando em casa e dessa forma que o Flamengo gira o dinheiro, né? Para trazer um menino de 24 anos, ele entende que ele tá prontinho para jogar, para estar fazendo um serviço pro Flamengo, né? Exato, e justamente numa posição que a gente comentou aqui, né? Que o Flamengo precisa se reforçar. Quando a gente fala em Claudinho, Marcos Antônio, é o setor de meio campo. É um setor que o Flamengo já tem um Arrascaeta que já não consegue mais ter a regularidade que ele tem, continua sendo um gênio, mas você tem o De La Cruz e não tem um substituto à altura, então o Flamengo precisa de um reserva sendo esse motorzinho. E pelos lances que a gente pôde ver aí, o Marcos Antônio parece ser esse jogador, além de também ter tido uma experiência na Europa, onde você requer muita intensidade, e eu acho que o Flamengo está em busca desse tipo de jogador, que possa trazer um time intenso, que é justamente o que o Tite pede, e hoje o Flamengo não tem um atleta para poder fazer essa função na ausência do De La Cruz. E também podendo utilizar um meio-campo mais intenso na ausência do Arrascaeta. Então você tem o Marcos Antônio, você tem o Claudinho no radar, eu acho que faz todo sentido para esse elenco do Flamengo. Fala Só em para o Claudinho. torcedor que não conhece o Marcos Antônio, ele saiu muito cedo do Atlético Paranaense, cria da categoria de base do Atlético Paranaense, passou pelo Estoril de Portugal, depois teve uma longa passagem pelo Shakhtar da Ucrânia, uma passagem pela Lazio, foi contratado pela Lazio e emprestado ao PAOK da Grécia na última temporada. Ou seja, ele está há muito tempo na Europa. E é um jogador, segundo uma pessoa do Flamengo me disse, que se destaca e não é convocável, entendeu? Por quê? Porque isso é bom porque não desfalca o Flamengo. Ah, tá. Entende? O Flamengo Entendi. pensa muito nisso. Por exemplo, o Felipe Anderson no Palmeiras, embora esteja pensando no retorno à seleção brasileira, é um grande destaque e ele não é convocável. Ele, entendeu? Não vai desfalcar o Palmeiras em nenhum momento. Perfeito. Vene Casagrande, você tem o provável Flamengo de hoje? Boa Você tarde. já falou a semana inteira, mas a gente é pago para falar. Até porque tem uma audiência rotativa, né? Isso Nem é sempre verdade. a pessoa que está assistindo hoje assistiu ontem. Aliás, vamos mandar um beijo para todo mundo que almoça com a gente todo verdade. dia? Beijo. Ontem eu recebi uma foto de um casal almoçando no Dia dos Namorados com a gente. Um beijo para todo mundo que E sabe qual é o almoça melhor com a gente. elogio, pelo menos na minha opinião, que eu posso receber? Olha, eu mudei minha rotina para assistir o programa verdade, de vocês. eu também. Quando a pessoa muda a rotina, é porque de fato ama o nosso programa. Um beijo. Então, para você que ama o nosso programa, eu vou repetir aqui a escalação do Flamengo para pegar o Grêmio daqui a pouco no Maracanã, às 8 horas da noite. Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira fazendo a função de lateral esquerdo, 2 volantes, Léo Ortiz fazendo a função de volante, ou seja, improvisado, mas ele já fez essa função anteriormente no Red Bull Bragantino, e aí Igor Jesus atuando ao lado dele. Os 2 meias, Gerson
e Lohan, e os 2 atacantes, Everton, Cebolinha e Pedro. Ô, Lucas Pedrosa, você com sua careca de HD, dos improvisados aí, que a gente tem o Léo Pereira do lado esquerdo e o Léo Ortiz como volante, quais já fizeram essas funções, ou no Flamengo ou em outro time? Eu acho que o próprio Léo Ortiz no Flamengo já fez alguns minutos, não ficou como volante? Ou não? Ambos já fizeram a função, né? Ambos já fizeram a função, o Léo Pereira na lateral esquerda e o próprio Léo Ortiz como volante no Red Bull Bragantino. Pouquíssimos jogos, mas já fez também. Eu já falei aqui, eu acho que o Léo Ortiz tem qualidade suficiente para fazer essa função. A gente tem que ver dentro do jogo, porque jogar de zagueiro e de volante são funções completamente diferentes. Uma você joga de costas, outra você joga de frente. Uma você tem a responsabilidade de fazer uma saída de bola justamente de costas, e isso é difícil, porém o Léo Ortiz tem muita facilidade com as 2 pernas, isso já ajuda ele bastante. E no caso do Léo Pereira, eu acredito que ele vai fazer muitas vezes a função de terceiro zagueiro para ele poder fazer essa saída de 3 que a gente comentou aqui diversas vezes no programa, que é uma saída muito natural desse time e é uma saída muito utilizada no futebol, onde você desce esse lateral para poder fazer a saída de 3 e libera os alas. Nesse caso, o Flamengo vai poder ter o Everton Cebolinha, que é uma válvula de escape muito grande, e o próprio Lohan ou o próprio Gerson podem inverter nessa ponta direita, né? E além do Wesley, que também é um cara que, para mim, ofensivamente, ele é muito melhor do que defensivamente. Então a gente tem um Flamengo aí que tem funcionalidades, tem versatilidade, tem velocidade, tem qualidade também, que apesar dos desfalques por conta da data FIFA, por conta da Copa América, eu acho que o Flamengo tem totais condições de vencer hoje o Grêmio, principalmente sem o Diego Costa. Venê, deixa eu ver a foto de um possível reforço do... Pior que tá nele mesmo. Foi por acaso. Inclusive, não pode falar agora, só finalizando esse comentário. Por exemplo, do lado esquerdo, embora muita gente fique preocupado com o Léo Pereira, que ele não vai tanto, obviamente, ele é zagueiro, vai fazer o papel de lateral, mas o Cebolinha, ele consegue fazer essa recomposição defensiva muito bem. Já do outro lado, o Gerson não faz tanto. Então o Wesley vai ter que trabalhar bastante. É curioso, né? Sim. Se a gente está falando de um cara que tem de origem ali um poder defensivo como volante, uma boa saída de bola, que é o caso do Gerson, e o Cebolinha, que sempre foi ali um atacante, e aí quando você coloca ele como os 2 numa mesma função, só que espelhados, e você tem um cara, o atacante marca melhor que o antigo zagueiro. É verdade. Isso é muito curioso de você E é por isso, pensar. na minha opinião, o Cebolinha ele consegue render mais no esquema tático do Tite do que o próprio Bruno Henrique, por exemplo. Perfeito. Que é quem disputa a posição. Sabe quem era ele. assim? O Vitor Sá. Muito bom. O Vitor Sá tinha um poder ofensivo muito grande e um poder defensivo muito grande também. Sim. É o mesmo caso do Cebolinha. E na minha opinião, esse é o passo para a modernidade do futebol. Eu acredito que a gente vai acabar vendo mais e mais e mais desses meninos vindo da base com essa capacidade, ô Pedrosa. Porque hoje o futebol te exige muito mais só do que o 9, só ser um camisa 9, né? Eu não tô falando de exigência de versatilidade, que eu sempre critico isso aqui. Eu tô falando dentro da sua função, você tem que ter o poder também do coletivo. Claro. E você, como ofensivo, você também tem que ser um pouco defensivo, né? É aquele papo do sistema defensivo, né? Esse papo de sistema defensivo só zagueiro, isso não existe mais. Muito pelo contrário, é o time inteiro que marca e você tem funções sem a bola. Se você é um grande jogador sem a bola, você vai conseguir desempenhar também com a bola. E a gente sabe, se o cara não é extra classe, se ele não é um gênio da bola, ele não pode só ficar jogando com a bola por conta da qualidade dele. Muito pelo contrário, ele tem que ajudar o time. E nesse contexto do time do Flamengo, eu acredito que o Igor Jesus vai ficar bem centralizado, um cara mais fixo naquela posição, para ele poder cobrir o lateral, para ele poder cobrir as subidas do Wesley, para ele poder cobrir o fato do Gerson e do Lohan muitas vezes caírem pelo lado direito. Como ele não é um jogador, na minha opinião, que é ofensivo, muito pelo contrário, ele é muito mais do toque rápido, do cara que dá o passe vertical, mas também que tem uma boa marcação. Eu acredito que o Igor Jesus, nesse time do Flamengo, vai ficar mais fixo para cobrir esse lado direito, que é um lado mais enfraquecido do Flamengo. Nação rubro-negra! O mercadão da bola do Mengão está super agitado. Isso porque o Flamengo está a detalhes de acertar a contratação do motorzinho Marcos Antônio. Aquele jogador que o Tite tanto gosta, que faz aquele box-to-box, pode jogar tanto na posição do De La Cruz, tanto na posição da Arrascaeta. É um jogador super versátil, com apenas 24 anos e chega para agregar. O atleta Marcos Antônio saiu muito novo daqui do Brasil. Ele foi revelado nas categorias de base do Atlético Paranaense, passou pelo Estoril de Portugal, depois foi pelo Shakhtar, jogou muito tempo no Shakhtar, foi para a Lazio, foi para o PAOK e agora vai vir para o Flamengo. É um jogador assim
que eu já vim acompanhando ele. Quem nunca viu o Marcos Antônio jogar, entra aí no YouTube, coloca aí os melhores momentos do Marcos Antônio que vocês não vão se arrepender. É um jogador que tem um arremate de fora da área muito bom, bate muito bem de fora da área, sabe? É um jogador rápido, veloz, muito inteligente, simplifica a jogada, dá opções para os companheiros, sabe? E é desses jogadores que o Flamengo está precisando. Sabemos que aí vão ficar 9 jogos sem os principais jogadores, De La Cruz, Arrascaeta, e o Flamengo já está mapeando o mercado. E assim, eu vou falar para vocês, tem 99,9% do Marcos Antônio ser jogador do Flamengo. Para essa negociação ser concretizada, é só questão de detalhes, é só questão de tempo. E assim, é um jogador muito técnico. Vamos torcer para que ele venha para o Mengão e faça muito sucesso por aqui. Agora eu quero falar sobre essa grande partida de logo mais, envolvendo o Flamengo e Grêmio. Maracanã vai estar lotado, vamos com tudo, vamos amassar o Grêmio com tudo, independente dos desfalques. Lembrando que o time gremista também vai vir com muitos desfalques. O centroavante deles, Diego Costa, sofreu uma grave lesão, então vai ficar fora dos gramados por muito tempo. Ou seja, o Flamengo hoje tem o dever de ganhar essa partida. Vocês concordam? Para mim hoje vai ser 3-0. Deixa aqui nos comentários o placar de vocês para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Então é isso, nação rubro-negra. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.